Contraponto. Bom dia a todos, bom dia. Falando de joias, coroa, reinado, vamos lá o que interessa. As joias da coroa. No reinado das trevas do quadriênio de Bolsonaro, tivemos de tudo em matéria de horrores de um governo. Negação de vacinas, ataque às urnas eleitorais, desrespeito aos jornalistas e por aí vai. Não satisfeito com o desastre que causou, mesmo fora da presidência, não deixa de ser assunto e sempre pelas piores notícias. Agora, a manchete dos jornais envolve diamantes e relógios, doação de um governo árabe e, para variar, histórias mal contadas e as habituais negativas de que nada sabia. O fato se resume no seguinte: o ministro das Minas e Energia do governo Bolsonaro estava em Riad, na Arábia Saudita, para um evento, sabe-se lá do quê, e recebeu um conjunto de joias e diamantes e ouro dos árabes, dizendo ser presente para o presidente e sua esposa. Chegando no Brasil, o distinto ministro tentou passar na alfândega do aeroporto de Guarulhos com as respectivas joias, mas foram retidas, pois não havia declarado a encomenda, e ainda o ministro tentou uma carteirada para liberar as joias. Se não fossem os bravos agentes da Receita Federal, teria conseguido seu intento de passar sem declarar as joias da coroa. Como não foi declarada a entrada dos presentes, cobra seu imposto devido, que pelos cálculos seria equivalente ao valor das joias. Uma vez denunciado pelo jornal Estadão, a encrenca em que havia se metido, o ministro das Minas e Energia primeiramente disse que não sabia o que continha nas caixas e que o seu assessor trazia junto com ela, na volta da viagem à Arábia Saudita. Depois disse que eram presentes destinados ao presidente da República e sua esposa. Por fim, disse que os presentes seriam incorporados ao patrimônio da União. Portanto, um festival de versões contraditórias e inexplicáveis, ou melhor dizendo, perfeitamente explicáveis. Inclusive foi divulgado foto do ministro recebendo uma joia com a estátua de um cavalo. Como se vê, muito provavelmente ele sabia o que trazia da viagem. O pior não foi tentar entrar com presente sem declarar a Receita Federal, mas as 8 tentativas de Bolsonaro tentar liberar as joias, inclusive acionando o secretário da Receita Federal, ao qual os editores negaram de forma incisiva. Não satisfeito, Bolsonaro acionou seu ajudante de ordens para buscar encomenda no aeroporto 3 dias antes do encerramento do seu mandato. Participando de um evento de extrema-direita nos Estados Unidos, Bolsonaro afirmou que não pediu nem recebeu o presente, no caso, as joias árabes. Mas os documentos e as evidências mostram o contrário. Não só sabia de sua existência, como tentou de todas as formas se apossar deles. O imbróglio envolve sonegação fiscal que pode gerar não só multas, como um processo criminal. O presidente alega que as joias iam para o acervo, sem especificar qual. O distinto ex-presidente disse que ficaria com as joias, mas não poderia vendê-las. Enfim, ao que tudo indica, todos sabiam que se tratavam os presentes dados pelos árabes e tentaram dar um migué na aduana, mas o plano não deu certo. A Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal afirma que as joias eram presentes para a ex-primeira-dama e Bolsonaro. A associação, inclusive, descarta que os presentes seriam para a presidência do Brasil, sendo carregados, incrivelmente, numa mochila. Se fosse para a presidência da República, haveria toda uma formalidade e solenidade para a sua entrega, não na forma como se deu. Lembrando que diplomatas, como regra mundial, não têm suas malas vistoriadas na aduana. Se fosse presentes para o governo brasileiro, haveria uma regra a ser seguida através do Itamaraty, cumprindo todas as normas quando envolve presentes entre chefes de Estado. No caso das joias da coroa, elas foram trazidas por um ministro de Estado dentro de uma mochila de seu assessor e sem informar a Receita Federal. E o pior, segundo o Bento Albuquerque, o referido ministro nem sabia o que era. É do Palacubaco. Essa situação de um sujeito que se dizia incorruptível, que agora tem que se explicar por que tentou liberar um presente que nada mais é do que um conjunto de joias no valor de 3 milhões de euros, sem pagar os impostos devidos, e ainda tem a cara de pau de dizer que não pediu e não recebeu. Não ter pedido pode até ser possível, agora dizer que não recebeu é demais. Ele tentou de todas as formas, diga-se de passagem, ilegais, ter posse do presente, mas se não fosse a tenacidade dos auditores, a coisa teria tomado outro rumo. Ainda ontem à noite, o jornal Estado de São Paulo divulgou a última tentativa de retirada das joias da alfândega em Guarulhos. Um sargento da Marinha foi encarregado no dia 28 de dezembro do ano passado de levar a mercadoria de qualquer jeito. Se não fosse a atuação firme e legal, as joias teriam sido levadas por Bolsonaro. Como se vê, meus caros amigos, esse é o paladino da corrupção e da correção. Ele é incorruptível. Bolsonaro é o primeiro e único. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.